vidas na noite de hoje, e que possamos continuar sendo cheios do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus, estou muito feliz de estar aqui. Vou deixar as apresentações para o final, até porque não interessa muito saber quem eu sou. Eu vim falar de Jesus, amém? Você pode fechar seus olhinhos, por favor? Pai, eu te dou graças, eu te louvo por essa oportunidade, meu amigo. Te louvo por essa oportunidade, Senhor. Não existe ninguém maior do que você, meu amigo. Tu és aquele que esquadrinha os nossos corações. Tu és aquele que nos sustenta com a destra da sua justiça. Tu és aquele que move todas as coisas por meio da sua palavra. Tu és aquele que opera em nós. Tu és aquele que habita em nós. Nós consagramos os nossos corpos como sacrifício vivo e santo e dedicamos a você hoje à noite. E que nessa madrugada, Senhor, o Senhor possa nos tocar com uma unção diferente. Toca-nos hoje à noite, Senhor. Toca-nos hoje à noite, Senhor. Que não seja apenas uma exposição bíblica e teológica de um conhecimento acadêmico, mas que seja uma exposição de vida, de unção. Porque eu não vim ter com esse povo com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas vim ter com eles em demonstração do Espírito e de poder. Senhor Jesus, que aquilo que está no meu coração recaia sobre a vida deles nessa madrugada. E eu só te peço uma coisa, Senhor. Eu só te peço uma coisa, meu amigo. Que não se aparta de nós a sua presença. Obrigado, Jesus. Aleluia. Você pode sentar um pouquinho? É bom demais falar com Deus, né? Mas a gente tem que pregar. Aleluia. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. E a minha oração, eu disse, Senhor, que o Senhor possa... Eu quero ser uma mangueira para encher esse povo de água. Mas quantos sabem que a mangueira não dá água? A água vem da torneira. Então, seguindo essa mesma linha de raciocínio, as expectativas geradas não podem ser em mim, mas em Jesus Cristo. Então que você possa cativar a tua mente ao trono da graça, que você possa levar o seu coração para a pessoa certa, gerar as suas expectativas na pessoa correta. Aqui não tem artista, aqui não tem, não tem pessoas que vão estar em evidência. Irmão, só um reina nesse lugar. Só um reina nesse lugar. Só Jesus. A gente vai aquecer, já aquecemos as turbinas. Se prepara para você decolar daqui para amanhecer, tá bom? No nome de Jesus. Você pode olhar para o seu vizinho, para o irmão que está do seu lado e dizer, acorda, meu filho. Aleluia. Você pode abrir a Bíblia comigo em Mateus no capítulo 26. Sabe, queridos, aquilo que Deus colocou em meu coração, talvez alguns irmãos que já tenham me visto ministrar, ou que seja a primeira vez, não importa, mas a inspiração não vai mudar, porque aquilo que Deus tem trazido ao meu coração nesses dias, é uma inspiração muito direta, muito pragmática, objetiva, e eu quero ser assim hoje à noite, que nessa madrugada, o Senhor Ele possa continuar operando na nossa vida, e que a gente possa, irmãos, adentrar nessa atmosfera de renúncia, de entrega, como já foi falado aqui diversas vezes sobre renúncia, sobre entregar tudo, sobre oferecer tudo a Deus, sobre oferecer tudo a Jesus. Mas na verdade a gente vai entender que tudo é esse, porque na verdade às vezes uma dúvida muito grande na nossa mente que se instala ao decorrer da nossa vida cristã, do que é que Deus espera de nós. E quantas vezes a gente não já se fez essa pergunta: o que é que Deus espera da minha vida? O que é que Deus espera da minha vida cristã? O que é que Deus espera da minha vida no decorrer do meu propósito, do meu chamado? Eu creio que todos vocês que estão aqui hoje à noite estão aqui por causa de um propósito. Estão aqui não porque vocês não tinham outra coisa melhor para fazer, mas porque o Senhor, o Espírito Santo trouxe vocês aqui. Então eu estou aqui muito sensível, e eu queria que essa sensibilidade alcançasse a sua vida, para que a gente possa juntos imergir, irmãos, em uma atmosfera de adoração. Eu não sei como isso vai terminar,
mas eu sei que Deus vai superar as tuas expectativas. Eu esperava que você fosse ficasse um pouco mais entusiasmado. Eu disse que Deus ia superar as suas expectativas. Aleluia! Glória a Deus, eu estou diante do povo mais feliz dessa terra, irmão. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. E só o motivo de você estar aqui já é coisa de louco, porque o mundo não está acostumado com isso. E nós estamos aqui para ser a loucura do mundo. Porque um povo que se reúne num horário como esse não é comum, não é convencional. Um horário em que o mundo está dormindo, mas os filhos, cheios de expectativa e de esperança, estão despertados. Então é isso que nós estamos produzindo nesse lugar. Nós estamos produzindo, irmãos, atitudes do coração, adoração que está saindo da nossa boca, que está saindo da nossa vida, que está chegando até o trono do Senhor como aroma suave. E a inspiração, voltando àquilo que eu vou falar, e a gente vai abrindo um texto maravilhoso daqui a pouco. A inspiração que Deus está trazendo no meu coração, e talvez não, é uma unanimidade, pelo menos no meu coração. Essa é a palavra para esses dias, não tem outra. Você não vai ouvir outra palavra sair da minha boca senão essa palavra. É isso, aquilo que precisamos ouvir nesses dias. E, irmãos, um evangelho terreno tem sido ministrado por aí. As pessoas estão, apenas usufruindo, e eu digo entre aspas, porque usufruindo de um ministério muito terreno. A gente precisa crer num evangelho maior, maior do que a bênção que a gente recebeu semana passada. Um evangelho maior do que nós, um evangelho de poder, como Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. É esse evangelho que nós precisamos crer. Um evangelho maior do que nós, um evangelho maior do que a prosperidade, um evangelho maior do que aquilo que a gente possa alcançar nessa terra. Por mais que seja bíblico a gente se programar, a gente alcançar coisas nessa terra, Deus quer que nós usufruamos de uma vida abundante também nessa terra. Ele diz que aqueles que esperariam nele, que gastaram as suas vidas nele, receberiam nessa vida e também na vindoura 100 vezes mais. Eu sei que é bíblico a gente conquistar coisas nessa terra, mas preste atenção naquilo que eu vim falar nessa madrugada. O Senhor Jesus, nesse tempo, espera de uma noiva que não esteja embaraçada com coisas dessa vida, que não esteja simplesmente com a expectativa nessa terra. E foi isso que Jesus quis falar nos evangelhos. Durante toda a trajetória de Cristo, Ele quis elevar os olhos daqueles que estavam ao seu redor. E quando sabem que aquilo que está escrito não é apenas para aquele tempo, mas se aplica à nossa vida hoje, a Bíblia foi nos dada como um manual de estilo de vida, para que a gente possa, irmãos, viver à luz daquilo que está escrito aqui. Deus espera e gera expectativa em nós, para que a gente não viva uma vida baseada apenas nessa terra. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? É muito simples. O Senhor quer ativar em nossos corações uma expectativa de eternidade, porque você é um ser eterno e você precisa usufruir dessa eternidade. E muitas vezes nós estamos esperando algo que aconteça aqui. Nós estamos ministrando um evangelho que vai acontecer coisas aqui. É um ministério é um evangelho de muito apego a isso aqui, apego à terra, apego ao que a gente vive aqui. Mas se a gente entender que nós não estamos aqui de uma forma fixa, mas é um tempo apenas, mas estamos sendo elevados ao nível de uma expectativa real e eterna daquilo que nós vamos viver na eternidade com Cristo Jesus. E é isso que a gente precisa viver. E é esse sentimento que eu vim gerar no teu coração. Eu não, o Espírito Santo, deixa eu me corrigir. Eu não, mas a graça de Deus, por meio da minha vida, eu creio em nome de Jesus. Você está comigo? Pastor, que expectativa é essa? O que é que Deus na verdade espera de mim? O que é que Deus na verdade espera da minha vida? Afinal de contas, eu estou aqui, eu estou junto com meus irmãos. Está muito bom o que eu estou vivendo. Está muito bom estar na igreja, sair da igreja, vir para a escola bíblica, vir para participar dos cultos, vir para o culto do meio de semana. É maravilhoso essa vida, mas eu quero dizer que Deus quer mais. Não é apenas esse aspecto de uma vida comum. E talvez aquilo que a gente esteja vivendo, talvez na nossa ótica de termômetro espiritual, esteja maravilhoso essa vida. Esteja incrível essa vida, mas Deus espera mais. É por isso, irmãos, que Deus,
Eu costumo dizer que Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus, Ele, sabe, enxerga no ser humano um sentimento de inconformismo. Nós não podemos nos sustentar e nos apoiar naquilo que nós já recebemos. Todas as experiências, quantos aqui têm promessas de Deus? Levante sua mão. Quantos aqui já vivenciaram experiências transcendentais e, sabe, gloriosas em Deus? Deus pode fazer mais. É porque nós ficamos presos às nossas próprias experiências, nós ficamos presos nas nossas próprias vivências, naquilo que a gente já viveu antes, e a gente fica dizendo, meu Deus, e às vezes as pessoas se vangloriando, meu Deus, que tempo bom era aquele, né? Quando a gente lá atrás sentia a presença de Deus, oh glória, que tempo bom era aquele, onde a gente mergulhava na palavra, onde a gente tinha toda aquela, né? Mas não, Deus espera mais, e que a cada dia fique melhor na sua vida. Mateus capítulo 26, abre lá. Eu não vim falar sobre terra, eu vim falar sobre eternidade. Eu vim falar sobre eternidade. Pastor, quem é você? Só sou amigo do noivo. E eu vim deixar o seu coração mais apaixonado. Mateus capítulo 6, versículo 36, conta uma passagem que é muito conhecida, inclusive, essa passagem. Muita gente já ministra sobre isso, muita gente já prega sobre isso. Mas talvez aquilo que a gente vai destrinçar nesses próximos minutos, eu prometo que eu vou ser o mais breve possível, depende daquilo que Deus quer fazer hoje à noite. Esse texto vai gerar, pelo menos no contexto dessa mensagem, algo extraordinário na nossa vida. E é esse sentimento que a gente precisa ter nesses últimos dias. Quantos creem que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra? Eu creio nisso. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36, está escrito assim. Acompanhe esse texto comigo, porque esse texto é glorioso. E então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro, diga Pedro, fala com mais convicção, querido, diga Pedro, e os 2 filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se e angustiar-se, e então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou dizendo, uma oração que a gente já conhece de Jesus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia que não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, os achou adormecidos e disse a Pedro: então não podeis vigiar comigo nem sequer uma hora? Versículo 41 diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a Bíblia vai discorrer que ele volta e faz a oração pela segunda vez e também pela terceira, e a gente vai destrinçar estes textos. Fecha a tua Bíblia, olha para mim. A gente vai entrar em outras passagens mais para frente, mas a gente vai ficar por aqui por enquanto. Olha só, Jesus passou 3 anos e meio ensinando aos discípulos tudo aquilo que eles precisavam para viver uma vida no sobrenatural. E talvez esse tempo de investimento, pelo menos do meu ponto de vista, foi um tempo perfeito, onde Jesus começa o seu ministério e começa a sua vida. Você pode imaginar você acordar com Jesus, tomar café com Jesus, evangelizar com Jesus, ministrar o evangelho do lado de Jesus, e você começar a sua trajetória com um homem, porque a Bíblia mesmo mostra isso em Isaías capítulo 53, que ele não tinha nem aparência nem formosura. Era um homem que, quando as pessoas olhavam para ele, não tinha nada nele que o pudesse chamar a atenção, que pudesse ser atrativo, mas era a unção de Deus e o Espírito de Deus que atraía as pessoas. Olha só que coisa linda. E Jesus começa o seu ministério atraindo os discípulos, chamando aqueles jovens a uma vida no poder de Deus. E ele começa, e durante 3 anos e meio é uma vida. Irmãos, olha só que coisa linda. Os discípulos não só ouviam Jesus pregar, os discípulos não só ouviam Jesus ensinar, mas os discípulos operavam também na mesma unção que Jesus operava. Se Jesus estava multiplicando pães e peixes, ele estava lá. Se Jesus estava expulsando demônios, os discípulos também estavam expulsando demônios. Se Jesus estava curando enfermos, os discípulos também eram participantes dessa cura. Os discípulos também participavam. Diga assim, eles
eram participantes do sobrenatural. Você vai entender onde eu quero chegar. Foi um tempo de investimento glorioso. Foi um tempo de muito acesso, de muita liberdade em Deus, daquilo que eles precisavam fazer. E toda hora, Jesus levando eles a uma consciência de eternidade. Pastor, me prova na Bíblia essa consciência de eternidade. É bem simples, eu quero citar apenas duas passagens. João no capítulo 4, não precisa abrir, eu vou citar para você o texto. João capítulo 4, a gente tem esse texto muito gravado em nosso coração, porque é a conversa, um dos diálogos mais lindos da Bíblia. Jesus conversando com a mulher samaritana, mas depois você vai lendo um pouquinho, você vai ver que Jesus está escorado no poço. Os discípulos que tinham ido comprar comida, eles voltam e eles dizem algo. Você vai entender que Jesus não estava na terra, não fisicamente ele estava, mas a sua mente e o seu coração estavam elevados ao coração de Deus. Aí os discípulos voltam e vão falar com Jesus e dizem assim: mestre, a gente comprou comida, come alguma coisa. Ele diz: gente, vocês não... tem algo aqui que eu preciso falar para vocês. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Os discípulos olham um para o outro assim: rapaz, será que alguém veio aqui e deu comida para ele? Jesus disse: não, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, a consciência de eternidade, a consciência de que não era o natural que regia a vida de Jesus, que governava a vida de Jesus, mas era uma vida no sobrenatural. Outra passagem, em João no capítulo 17, irmãos, quando você vai ler João 14, 15, 16, vai falar sobre o Consolador, sobre o Espírito Santo, e Jesus vai começar a explicar um pouquinho sobre ele, e aproximadamente no capítulo 16 e 17 ele vai falar algo com os discípulos, em um diálogo espetacular. Ele diz assim: gente, eu tenho muito mais para falar para vocês, mas sabe por que eu não falo? Porque vocês não são capazes de suportar, mas quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vai guiar vocês. Oh, glória a Deus! Então a consciência de Jesus, a vida de Jesus e o coração de Jesus estava numa vida eterna, estava no coração de Deus, não estava baseado, enraizado, sabe, alicerçado, não, arraigados nessa terra, não estava, irmãos. O coração de Jesus estava alinhado com o coração de Deus. E nessa passagem especificamente de Mateus capítulo 26, a gente vai ver um Jesus que entra num momento crucial do seu ministério. Olha para a pessoa que está falando: você está pronto? Vou começar a pregar. Jesus entra num momento crucial do seu ministério, e a sua humanidade fala bem alto e diz assim: gente, vocês precisam orar comigo. Jesus deixa 9 dos discípulos parados em um canto, e ele leva consigo 3 homens: Pedro, Tiago e João. Eu quero perguntar algo para você nessa madrugada. Jesus fazia acepção de pessoas? Tinha uma escala, tinha uma hierarquia, alguém era melhor do que alguém? Será que entre os discípulos discorria essa conversa de hierarquia, de escala? Será que Jesus dava mais oportunidade a uns do que a outros? Estão comigo, queridos? Será que Jesus dava oportunidade mais a uns do que a outros? Tinha uma escala, tinha uma hierarquia, alguém era melhor do que alguém? Eu acredito que não. A oportunidade foi dada igual a todos. Deus escolheu os 12, Jesus escolheu 12. A oportunidade foi dada igual a todos. Mas por que ele leva 3 para o Getsemane? Eu quero abrir um parênteses para te dizer algo: nem todos estão prontos para subir ao Getsemane. Porque você não pode estar preparado apenas para usufruir do benefício e dos milagres. Você tem que estar pronto para subir ao Getsemane, para ser participante do sofrimento de Cristo. E é sobre isso que eu vim falar hoje, nessa madrugada. Sabe por que nem todos estão prontos para o Getsemane? Porque sabe o que é evangelho? Na ótica de Jesus, evangelho, aquilo que está escrito lá em Mateus no capítulo 10, ele diz: aquele que não deixar, aquele que ama mais pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que amar filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. E aquele que não carregar a sua cruz não pode ser considerado meu discípulo. É isso que é evangelho. Jesus não estava baseado em convicções filosóficas.
Ele estava alinhado com o coração, dizendo: gente, eleva a tua mente, sabe, a um nível maior de consciência de quem é Deus. Eu estou aqui para revelar o coração de Deus. Você precisa elevar a sua mente. E na sua oração sacerdotal, Jesus diz assim: Senhor, eu não oro para que os tire do mundo, não, mas que a mente, que o coração deles estejam arraigados, que eles saibam. Sabe, irmãos, esse texto é glorioso, porque Jesus deixa 9 dos discípulos parados em um canto e leva 3. E eu perguntei para vocês: pode um filho de Deus fazer acepção de pessoas? Jesus, é muito claro, isso é uma unanimidade. Todo mundo concorda comigo aqui? Que Jesus não fez acepção de pessoas? A oportunidade foi dada igual a todos. Então o que é que fez Jesus levar 3 homens mais adiante para um lugar diferente dos 9? É bem simples. É porque tinham 3 que queriam mais. É por isso que nesse tempo Deus não está apenas julgando a atitude, mas a motivação da atitude. E Deus tem falado muito comigo: não é fazer, é a motivação. É a motivação do fazer. Porque os discípulos no caminho de Emaús, Jesus anda no meio deles, e eles estavam com o coração queimando. Mas coração queimar não é sinônimo de estar com os olhos abertos. Porque o coração deles queimava, mas os olhos ainda estavam obscurecidos. É por isso que tem muita gente queimando, mas com os olhos obscurecidos. Mas você precisa entender, nesse tempo nós precisamos queimar, mas que os seus olhos possam ser abertos em nome de Jesus. Pastor, os olhos deles foram abertos? Foram. Eles tiveram que voltar para Jerusalém. Por quê? Porque quando Jesus abre os olhos de alguém, meu irmão, a gente tem que voltar para o lugar da promessa. E Jerusalém era o lugar da promessa. Todo encontro com Jesus promove. Eu não sei o que você espera de Deus para esses dias, mas eu disse ao Senhor: Senhor, tira aquilo que for preciso. Eu não quero ficar com nada, é tudo seu. Minha vida, meu carro, minha casa, tudo. Só não me tira a sua presença. E sabe qual é a consciência desses dias? Eu vou voltar para o texto de Mateus capítulo 26. Sabe qual é a consciência nesses dias? É como uma noiva. Eu já vivi essa expectativa de um casamento físico. E sabe o que a gente está vivendo nessa geração? É o reflexo do que está acontecendo nesse tempo. São noivas que não estão preocupadas com o seu casamento. Você é a noiva de Cristo? Tem pessoas que não estão preocupadas com o seu casamento. Fazendo uma figura de linguagem: meu Deus, a gente vê tanta noiva descabelada. A gente vê tanta noiva descabelada, rapaz, não bota um batonzinho. A gente vê tanta noiva descuidada, tanta noiva com mancha no vestido. As noivas não estão preocupadas em dar o melhor, em viver uma ardente expectativa, porque não é só esperar, filho. Estão comigo? É esperar diligentemente. Não é esperar de uma forma negligente, é esperar de uma forma diligente. É você ansiar, é você esperar, sabe? De uma forma diligente, é você esperar de uma forma... Não é qualquer expectativa, é uma expectativa ardente pela volta do noivo. Eu já vivi essa expectativa natural. Deixa eu abrir um parênteses para dizer isso para você. Eu já vivi essa expectativa de forma natural. No dia do meu casamento, quando eu cheguei naquele ambiente, eu disse: meu Deus, é hoje. Eu cheguei naquele ambiente e tudo que eu via me inclinava a uma expectativa. De quê? Daquele momento ápice que era quando a marcha nupcial começa a tocar. Tudo, eu olhava para as coisas, eu olhava para as flores, eu olhava para os convidados, eu olhava para meus amigos. Eles vinham orar por mim, vinham me abraçar, e cada abraço e cada aperto de mão me deixava com mais expectativa. Sabe, cada coisa que eu olhava da festa, cada ponto da festa me deixava esperançoso daquilo que eu iria ser participante.
me deixava mais esperançoso. E eu olhava para as coisas, eu olhava para o jantar, eu olhava para as lembrancinhas, eu olhava para tudo e dizia: meu Deus, está chegando a hora. E daqui a pouco a cerimonialista olha para mim e diz assim: cadê a mãe do noivo? Eu disse: eu não sei, minha filha. Cadê sua mãe, meu filho? Eu disse: alguém liga para a mãe aí, por favor. Foi a noiva que atrasou nesse dia, foi a mãe do noivo. E aí o carro quebrou, aconteceu várias coisas, mas aí chegou, glória a Deus, e aquela expectativa só aumentava no meu coração. E aí eu entro, começa a tocar a música, você já fica todo derretido. Você vai entender onde eu quero chegar. Aí eu fui lá para frente, fiquei lá. Aí daqui a pouco o meu pai, que estava celebrando a cerimônia, ele pede para mim ficar com os olhos fixos para ele e não virar de forma nenhuma. Meu Deus do céu. E daqui a pouco começa aquele toque que todo mundo espera num casamento. Todo mundo espera esse único toque. Daquele negócio, começa o violino, começa o teclado a tocar. E eu queria fazer o quê? Eu queria me virar, eu queria ver, eu queria saber o que estava acontecendo, eu queria me virar. Só que meu pai disse: não vire, pelo amor de Deus. E eu fiquei com aquela expectativa. Só que chegou uma hora que eu me virei. Sabe os convidados, a festa e tudo que tinha, para mim ficou branco assim, nada. Leva a mal os convidados, viu? Amo vocês. Mas o noivo só vê a noiva. E a noiva só vê o noivo. Crente, eu não sei que tipo de evangelho tu está vivendo, cara. Mas todos os dias na minha vida, quando nós colocamos o pé para fora da cama, eu digo: Senhor, pode ser hoje. Porque há 2000 anos atrás, quando João estava falando acerca desses dias, ele diz: filhinhos, já é a última hora. Ou seja, o hoje já era hoje, há 2000 anos atrás. Então, meu filho, eu quero dizer uma coisa para você: o hoje é muito mais hoje do que... Então a nossa expectativa, olha como a nossa expectativa está rala. Olha como nós precisamos alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. Olha como nós precisamos queimar, incendiar o nosso coração para essa expectativa real. Noiva, preste atenção, o noivo está chegando. O noivo está chegando. E se você não tem a convicção, a percepção dessas coisas, nós vamos estar de uma forma negligente, nós não vamos estar alinhados com o coração de Deus. Deus espera algo de você nesses dias, e talvez a sua mente esteja confusa. Meu Deus, e o que é que Deus espera de mim? É por isso que Filipenses capítulo 2 diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O sentimento que arda no nosso coração. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, eu disse: meu Deus, mas eu tenho muito tempo de igreja. Eu disse: você é mais parecido com Jesus hoje, ou quando você começou a sua trajetória dentro da igreja? Eu disse: rapaz, eu não sei. Ele disse: então você precisa rever alguns conceitos. Porque se tu tem 10 anos de crente, e você é mais parecido com Jesus lá atrás do que hoje, chegou a hora de você começar a viver Jesus de uma forma mais intensa. Porque tudo aquilo que você está fazendo, tudo aquilo que você está se movendo, todas as coisas que você faz precisam te deixar mais parecido com Ele. Não se trata de quem canta, de quem prega, de quem toca, mas com quem estamos ficando parecidos. É por isso que toda a honra, toda a glória seja dada a Ele, porque dele, por Ele, para Ele. Deus está se movendo nesses dias, eu creio. Eu creio no maior avivamento que essa terra já vai presenciar. É a última chuva para a colheita. Deus vai se mover como nunca se moveu. Deus vai fazer o que Ele nunca fez. Eu creio. Agora preste atenção. Ele deixa 9 deles parados e leva 3. Ele diz: vocês já experimentaram dos milagres? Já? Vocês não já operaram milagres comigo? Vocês já não me viram ressuscitar mortos? Vocês já não me viram operar no sobrenatural? Agora tem um sentimento que eu preciso compartilhar com vocês. Vem aqui comigo. Os discípulos sobem.
vão para um lugar chamado Getsemane. Você já imaginou Jesus pedindo oração? Irmãos, eu falei uma coisa aqui séria. Você já imaginou Jesus pedindo oração? Ele olha para os discípulos assim: tem um sentimento que eu preciso compartilhar com vocês. Orem comigo. Orem. Orem comigo. Eu preciso compartilhar isso com vocês. Nem todos estão preparados para isso. Nem todos estão preparados para isso. Mas eu quero que vocês participem desse momento. Orem agora. Eu vou ali, eu já volto para ver como é que vocês estão. Tá certo? Orem aí. Fiquem aí. Me ajudem em oração. Intercedam pela minha vida. Que eu vou ali no meu secreto, meu a sós com Deus. Daqui a pouco eu venho. Jesus vai. Ora aquela oração que a gente já conhece: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, passa de mim esse cálice, mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Aí Jesus volta, ele diz assim: Pedro! É interessante isso, porque quando ele vai repreender os discípulos, os 3 que estavam ali, ele fala com Pedro e diz: Pedro. É impressionante porque ele gera para Pedro a responsabilidade dos 3 que estavam dormindo. Por quê? Pelo menos é isso que veio para o meu coração. É porque foi para Pedro que a revelação de Deus chegou, de quem era Jesus. Porque quando Jesus estava conversando com os discípulos, ele disse assim: gente, o que é que o povo está dizendo que eu sou? Senta aqui, vamos lá, vamos conversar aqui. O povo está falando que eu sou o quê? Não, Jesus, não estão dizendo que tu és um profeta, Elias, Jeremias, um que há de vir. Aí Pedro disse assim: Senhor, eu sei, quer que eu diga? Fala, Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, cara, foi meu Pai que está no céu. Bem-aventurado tu és. Aí o cara que tinha recebido a revelação, de quem era Jesus, a revelação de quem Jesus era, no seu senhorio, na sua majestade, que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Aí o cara estava dormindo. É por isso que Paulo, o texto que já foi lido aqui de Filipenses capítulo 3, ele diz: para me fazer participante do seu sofrimento, porque eu decidi perder todas as coisas. Aí ele diz: para me fazer participante do seu sofrimento, eu decidi considerar tudo como prejuízo, para ser achado nele. Eu não quero ser achado dormindo. Olha para você que está do seu lado e diga assim: irmão, você não pode ser achado dormindo. 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 Você não pode. Houve um investimento em você. Houve um investimento extraordinário na sua vida. Deus gera expectativa que você se mova dando uma resposta ao seu dono, uma resposta à cruz. Deus espera de uma geração, irmãos, que não se corrompa com aquilo que o mundo pode oferecer, mas que entenda aquilo que Deus espera deles. Ei, nós não somos desse mundo. E a palavra que brota em meu coração é que não é tempo de desistir, igreja do Senhor. Não é tempo de olhar para trás. Não é tempo de duvidar das promessas de Deus. Aquele que prometeu é fiel e justo. Ele é bom. E só em saber disso, todas as suas promessas já estão. Irmãos, você precisa provar. Mas a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Mas irmãos, mas a igreja, ela está padecendo pelo excesso. É uma overdose de conhecimento. Ela sabe de muita coisa que Deus não quer que ela saiba. O que é preciso, muitas vezes, não chega no coração. Deixa eu dizer algo para você. É tempo de você provar. Eu amo o estudo, eu amo o conhecimento, mas chegou a hora de você provar. É por isso que ele diz assim: provar e ver que Ele é bom.
Você precisa experimentar de quem é Deus. Você precisa experimentar de uma revelação genuína do Senhor na sua vida. É porque todas as vezes que o ser humano tem um encontro com Jesus, e Ele trouxe você aqui hoje nessa madrugada, todas as vezes que o ser humano encontra com Jesus, Ele me fez uma proposta. Posso compartilhar contigo? Ou os seus planos, ou os meus. Não dá para mim cooperar com você naquilo que você está fazendo. Você precisa cooperar com o que eu estou fazendo. Alguém entendeu isso? E essa é a palavra para esses dias. Eu estava com alguns jovens e eu disse assim: gente, se você fosse colocar isso em porcentagens, qual é a porcentagem da tua vida espiritual hoje, do teu relacionamento com Jesus? Aí alguns foram bem otimistas. Pastor, 60%. Eu fiz uau. Outros foram mais ousados. Pastor, 80%. Eu falei, uau, meu Deus. Aleluia. Pastor, não vou mentir para o senhor, uns 15%. Eu digo, misericórdia. Aí outros, pastor, uns 10%. E eles foram dizendo, eu conversando com eles foram dizendo. Mas o Espírito Santo sabia onde eu queria tocar, onde eu queria mexer, o que é que eu queria fazer naquele momento. E eu disse, isso não importa. Eles olharam assim para mim. Eu disse, mas o Senhor mandou a gente dizer. Eu disse, não importa. Porque talvez aquele que se acha que tem 80% na sua porcentagem pessoal, talvez na ótica dele ele esteja em uma posição maior do que aquele que só tem 10%. Agora preste atenção no que eu quis dizer. Eu disse, isso não importa. Porque com Jesus, quando você chegar no 100, você tem que ir para os 200. E quando você chegar nos 200, você tem que ir para os 300. E quando você chegar nos 300, você tem que ir para os 400. E quanto mais se conhece a Deus, mais falta conhecer. Eu disse, porque eu estou chegando na minha estaca zero do meu relacionamento com Deus. Ele disse, como é? Eu disse, irmãos, o ser humano ele só conhece 5% do mar. Existem áreas onde o submarino não existe tecnologia suficiente para chegar em profundeza de oceano. O mar é insondável, pelo menos para o homem. Insondável. Não existe ainda nenhum tipo de resistência de algo que possa estar submerso a pressões dentro do oceano. Não existe. Existem espécies de peixes que ainda não foram catalogados os nomes, porque não se sabe o que é. Não se sabe de onde vem, de onde vai. Não tem. Por quê? Porque ainda falta muito conhecimento. A arqueologia ainda não chegou nesses lugares. Eu falei de uma coisa simples como o mar. Simples, pelo menos, no que diz respeito ao conhecimento que eu estou falando de Jesus. Irmãos, se o mar é insondável, imagine as profundezas de Deus. Aí eu disse, eu estou chegando na estaca zero. Eu só estou querendo passar aqui para você de que por mais que o ser humano busque, e busque, filho, busca, que você vai encontrar, busca mesmo, mas existe um sentimento que precisa estar no teu coração. Eu quero mais, mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Você precisa ter coisas novas para contar. Você precisa ter experiências novas para passar. Você precisa se alimentar do pão vivo novo diariamente.
Jesus não é uma enciclopédia bíblica. A gente quer trazer Deus para a nossa razão, para a nossa teologia, à luz daquilo que a gente pensa. A gente quer enxergar Deus com os óculos da nossa religiosidade. Deixa eu te dizer algo, Jesus é maior do que você, querido. Aí Jesus chama aqueles discípulos para um lugar e pede oração. Ele diz assim: gente, ora comigo, porque eu estou sentindo algo. É interessante que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 2 que Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Diga sofrimento. Eu sei porque você vai falar uma palavra assim, às vezes você fala com cuidado, né? Sofrimento, você fala bem baixinho. Sofrimento. Fala com convicção, diga sofrimento. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Hebreus capítulo 2. Aí interessante, né? Peraí, vamos lá. Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que... E o que o crente mais quer é parar de sofrer, rapaz. Se ele aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu, isso indica que existe um sofrimento bíblico que gera resultado. Vou dizer de novo, se ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, existe um sofrimento bíblico que gera resultado. Eu não estou falando de obras mortas, eu não estou falando de sacrifício de tolo, eu não estou falando de coisas que não vai te levar a lugar nenhum. Eu estou falando de um sacrifício que gera vida. É como uma mulher grávida que passa por um processo gestacional, que passa por todo o processo. Ela vai ter que se submeter agora a um novo estilo de vida, a ser acompanhada pelo médico, a passar por todo o processo que ela precisa passar. E quando chegar naquele tempo que começar as contrações, é dor, meu amigo. É dor. Pense no sofrimento. Mas existe uma hora que passa. Quando, pastor? Quando ela vê o rosto da criança. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O que nós estamos gerando para essa geração dói. Às vezes eu sinto como dores de parto aquilo que eu tenho carregado nesses dias. E eu já estou sentindo as contrações. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Quando o menino nascer, pastor, o que é que o senhor está falando? Fica tranquilo. O sofrimento de Jesus gerou vida. Você só está aqui porque alguém sofreu. Peraí, o sofrimento de Jesus gerou um resultado? Gerou não? O resultado está aqui, ó. A mulher grávida é um sofrimento que gera... Calma, vamos lá, acompanha comigo. A mulher grávida, ela gera vida. É um sofrimento que produz vida. Jesus sofreu e o resultado desse sofrimento está aqui. E o que é que eu preciso fazer? É por isso que Filipenses capítulo 2 diz que haja em vós o mesmo sentimento. Em outras traduções diz a mesma disposição mental. A mesma inclinação, o mesmo parecer, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que sentimento é esse, pastor? De morrer para que outros vivam. De perder para que outros possam ganhar. Eu não me preocupo em perder, eu já perdi tudo. E nem a morrer, porque ninguém mata quem já está morto. A gente tem que elevar a nossa consciência. É por isso que João, lá em Apocalipse, no capítulo 4, já no finalzinho do seu ministério, quando já foi, ninguém matava um homem e jogaram ele na ilha de Patmos. Aí ele vai terminar o seu ministério lá e diz: Senhor, eu já estou com saudade, já estou velhinho, todos os meus irmãos já foram mortos, só eu fiquei.
Aí Jesus veio e fala com ele e diz assim: estou colocando diante de você uma porta aberta. Sabe, queridos, a gente precisa crer no evangelho maior do que nós. Eu não quero fazer cócegas em você, nem massagear a sua vida, mas eu quero produzir algo dentro do seu coração, por meio do Espírito. E eu queria te fazer um convite. Se os discípulos foram com Jesus para o Getsemane, eu quero te fazer um convite. Vamos subir o Getsemane? Eu te digo, você vai produzir algo para essa geração que o mundo não vai conhecer. Você vai começar a produzir algo para essa geração que talvez as pessoas não entendam. Você vai começar a tomar atitudes que algumas pessoas não entendam. Você vai começar a passar mais tempo dentro do seu quarto orando e a sua família não vai entender. Deus vai te levar para um ambiente de intimidade que muitos não vão entender. É por isso que Deus é a geração dos improváveis, é essa. Porque Deus está pegando as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu não sei o propósito de você ter chegado aqui nessa noite, mas eu sei como você pode sair. E eu queria que você se pusesse de pé no seu lugar.